Muita gente sofre com azia, refluxo, arrotos, estufamento. Pode ser que a causa não seja excesso de ácido, como a maioria das pessoas pensa. Na maioria das vezes, o que a gente tem é o que se chama de hipocloridria. A hipocloridria, ela pode ser causada por várias questões diferentes. Deficiência de alguns nutrientes, como zinco, cálcio, magnésio, algumas vitaminas do complexo B. Isso pode ser causa da produção de ácido adequado. Outra coisa que pode ser a causa é comer muito rápido. Porque quando a gente mastiga bem, a gente manda ordem para as células do estômago produzirem ácido. E isso, muitas vezes, acaba não acontecendo. Se a gente come na frente da tela ou do computador, não presta atenção, não mastigando direito e não produzindo ácido na hora certa. E aí é um ponto importante. Muitas vezes o que acontece é que o alimento chega no estômago e não tem ácido para digerir. A proteína precisa ser digerida através de ácido. Por isso que o estômago produz ácido. O pH tem que ser super baixo, o pH de 2, 2,5. E aí o que acontece? Mastiga pouco, toma líquido com a comida, não presta atenção, não estimula a liberação de ácido, o alimento chega no estômago, não tem ácido. Ele fica um tempo ali, mas ele vai ser mandado embora. E aí ele vai para baixo, vai para o duodeno, vai para o intestino delgado. O que acontece? A passagem desse alimento pelo estômago estimulou a produção de ácido. Aí, o alimento lá no intestino, sem ter sido bem quebrado, vai ser fermentado pelas bactérias e começa um processo de acidez no lugar errado. Se o alimento não é bem quebrado no estômago, ele chega no intestino, é fermentado e ao ser fermentado ele acidifica. E aí vira uma bagunça. Acaba sendo um estímulo para produzir ácido na hora errada, que é no intervalo entre as refeições. Por isso que, um detalhe para observar, eu poderia dar uma dica de como ver se realmente é falta de ácido que tu tem. Comeu e mais ou menos no período de 1 hora, que é a hora que o alimento desce para o intestino, começou arroto, estufamento. Quando eu tenho excesso de ácido, que é o processo chamado de hipercloridria, a acidez, a azia, ela vai acontecer com o estômago vazio. Ela não vai acontecer logo depois que comeu. Seria 3, 4 horas após a refeição. Isso já é um sintoma. E normalmente quem tem hipercloridria, excesso de ácido, costuma ter bastante fome. E a presença do alimento tira o sintoma, ao contrário de que tem falta de acidez. Um grande problema é o uso contínuo, frequente de inibidores de acidez, que são os prazóis. Eles inibem a acidez. Só que quando a gente inibe a acidez, a gente vai ter prejuízo na absorção do cálcio, do ferro, do zinco. A gente vai ter uma digestão proteica complicada. Eu vou alterar o pH intestinal. Tem como consertar a hipocloridria sem precisar dos prazóis? Sim, exige mudança de hábitos. Exige isso, comer em atenção plena. Mastiga, come devagar. É possível reservar 10, 15 minutos para fazer uma refeição. Às vezes a gente gasta bastante com um prato e não presta atenção. Falar enquanto come, tomar líquido enquanto come, mastigar pouco, são alguns dos fatores que podem prejudicar e causar essa hipocloridria e esses sintomas de arroto e mal-estar. Uma alimentação equilibrada, com comida de verdade, com alimentos crus, mas que sejam bem mastigados, pode fazer toda a diferença para corrigir esse desconforto.